Alô, prezados amigos, saudações fraternais. Meu nome é Peter Unruh e queremos abordar hoje um assunto que envolve tanto a política, mas especialmente a palavra de Deus. O nosso tema é o mistério da injustiça. E a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 até 10, porque já o mistério da injustiça opera, somente é um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então temos aqui uma das afirmações mais importantes sobre a vinda do anticristo, envolvendo tanto o arrebatamento como a vinda do próprio anticristo. Ele afirma que o mistério da injustiça já opera. Quer dizer, existe uma associação misteriosa que age de uma forma injusta e está operando no tempo da igreja. A Bíblia fala sobre essa injustiça em vários lugares. Por exemplo, por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Temos aqui, então, um exemplo onde a lei não é cumprida, onde os justos estão sendo cercados e os injustos estão tendo, então, maiores privilégios e não estão sendo castigados. Será que isso é uma situação que nós vemos em nosso dia? A Bíblia fala, aliás, a palavra iniquidade no grego é anomia, que significa uma condição daquele que não cumpre a lei. Existe a lei, a Constituição, mas há aquele que não cumpre esta lei. Pessoas que simplesmente desobedecem. O mistério da injustiça é uma atividade secreta dos poderes malignos. Isso não é teoria, é realidade. Há pessoas que sempre, quando esse assunto se aborda, afirmam logo, não, isso é teoria da conspiração. Precisamos ter em mente um fato bem claro. O governo do anticristo não se instala sem um preparo. E a Bíblia mostra que esse preparo acontece já no tempo quando a igreja está aqui na terra ainda. Portanto, não é teoria da conspiração, é doutrina bíblica que isso está acontecendo. Temos, então, algumas partes fazendo parte disso. Em primeiro lugar, naturalmente, Satanás. Ele é o primeiro interessado nesse governo mundial. E depois temos homens que atuam secretamente sob o domínio do príncipe das trevas. São pessoas que não respeitam a Constituição, mas estão sujeitos a esse governo secreto que existe. E tudo isso tem como objetivo preparar o caminho para que o anticristo possa agir. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Então, é um poder que age na eficácia de Satanás, usa poder para isso, imposições, é um poder que usa também sinais e prodígios de mentira para enganar a sociedade religiosa aqui no mundo. E essas pessoas, então, tomam decisões arbitrárias, não dentro da Constituição, mas fora, e manipulam aqueles seus agentes. Então, homens manipulados que controlam as multidões. Nesse caso,
evidentemente a Constituição é desrespeitada, porque eles obedecem uma outra lei e não aquilo que a Constituição está determinando. Como é que eles conseguem fazer isso? Existem basicamente 3 métodos que eles usam para fazer com que pessoas cumpram a sua vontade. Nos Estados Unidos usa-se muito a expressão um esqueleto no armário. O que significa isso? A pessoa cometeu algum delito, alguma infração, muitas vezes na área da moral, que seria um escândalo. Eles acompanham, eles filmam, reúnem provas, então eles têm algo comprometedor na vida da pessoa. E quando essa pessoa, então, não quer fazer, dizem, olha, ou você vai fazer o que nós decidimos, ou nós vamos publicar o que você fez. Muitas pessoas caem nessa cilada. Será que existe isso aqui no Brasil também? Isso é algo comum em muitos lugares no mundo. Além disso, existem outros meios usados para isso, além de acusar a pessoa, então, e forçá-la a tomar decisões contrárias à sua consciência. Muitas pessoas são subornadas. A pessoa ganha dinheiro de fonte não legítima, e isso é filmado, e quando a pessoa depois não quer votar a favor daquilo que eles querem, eles logo vão dizer, olha, nós temos provas de que você foi subornado. Ou você vota a nosso favor, ou então nós vamos delatar você. Eu vi pessoalmente uma situação dessa no meu estado aqui do Brasil. Ou ainda existe a doutrinação em escolas brasileiras também. Vão nas escolas a título de dizer que vão incentivar os jovens a tirar título de eleitor e assim por diante, e lá fazem uma doutrinação convencendo a pessoa a aceitar as doutrinas totalitárias. Então, existem muitas alterações na sociedade, por exemplo, valores invertidos. Eles chamam de democracia aquilo que realmente é ditadura. Um exemplo muito claro disso nós temos na Coreia do Norte. O nome oficial é República Democrática Popular da Coreia. Porém, é uma das ditaduras mais ferozes que existe no mundo. Então, qualquer manifestação que é feita contra procedimentos ilícitos, logo é taxado como sendo um atentado à democracia. Quando a pessoa fala aquilo que tem direito a falar, não, atentado contra a democracia. Quando, por outro lado, aqueles que querem implantar esse governo, essa nova ordem mundial, eles falam qualquer coisa, absurdos, arbitrariedades, isso não é visto como atentado à democracia. Falam também que existe liberdade religiosa. Mas que liberdade? Para adorar os líderes políticos dentro do seu país. A liberdade não é para adorar e servir ao Deus Criador do universo, ao Deus que mandou seu Filho para nos salvar, mas sim figuras políticas. E a Bíblia mostra sobre esses reis, eles têm um mesmo intento: entregarão o seu poder e autoridade à besta. Naturalmente, isso é um sistema implantado gradualmente, cada vez mais um passo. E nós vemos nos últimos anos mudanças radicais no mundo em direção a esse governo mundial. Vamos tomar como exemplo o Brasil. Nós temos aqui 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Os 3 poderes têm uma Constituição que, em teoria, precisa ser obedecida por cada um desses poderes. Porém, a gente tem visto ultimamente mudanças radicais. Antigamente, essa Constituição tinha em grande parte a base da palavra de Deus. Valores cristãos bíblicos eram respeitados dentro da Constituição, por exemplo, sobre a vida familiar. Porém,
O que tem acontecido? Uma mudança gradual em certas áreas da vida, onde a própria Constituição não é respeitada, aquilo que a LGBT fala é imposta e a Bíblia simplesmente é rasgada. Não se obedece aquilo que a Bíblia fala e até é proibido pregar aquilo que a Bíblia fala na área da sexualidade, na área do matrimônio. Em muitos países, as leis sobre família e moralidade deixaram a Constituição de lado e as regras estão sendo impostas pelos princípios do LGBT. Então, temos esses três poderes, sim, mas a Constituição muitas vezes não é respeitada. É respeitado aquilo que esses líderes do governo mundial estão implantando. E tudo que não atende a esses objetivos é um atentado à democracia, conforme é definido por alguns poderes então. Então, a questão é, estamos prontos para a nova ordem mundial? A cúpula do governo mundial se reúne e eles querem impor essa nova situação. E uma das áreas que é mais atacada, a área econômica, a grande reiniciação do sistema econômico. Há mudanças radicais nesse sentido e tudo isso leva em direção a um governo mundial. Ou também, governo mundial bandeira para destacar a necessidade de fomentar um só governo no mundo e homens estão agindo dentro desse objetivo. E uma das frases que mais linda parece é a divulgação de que tudo tem como objetivo paz e segurança. Lemos em 1 Tessalonicenses 5, verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto àquele que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Sob temas bonitos, como preservar a natureza, cuidar da parte ecológica, pregar a paz e segurança, são expressões que são usadas para realmente, muitas vezes, enganar o povo. Então, quando existe uma conferência, paz e segurança, já sabemos pela Bíblia o que vem depois disso. Agora, nosso tema é o mistério da justiça, mas principalmente a igreja e o mistério da justiça. Como é que nós, como igreja, devemos agir nessa situação? E vamos ler uma passagem bíblica a esse respeito. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia ainda quando estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestada. Porque já o mistério da injustiça opera, somente é um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pela sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Nós temos aqui alguns fatos muito importantes. Ele fala, em primeiro lugar, do arrebatamento. Depois ele fala sobre o mistério da iniquidade, quer dizer, uma situação em que as leis não serão respeitadas. E depois essa igreja precisa ser retirada, esse poder que o detém vai ser retirado, para que então o homem do pecado realmente possa ser manifestado. Existe sobre essa passagem várias interpretações diferentes e muita dúvida, mas a mim me parece
que dentro do contexto, aquele que detém a igreja com o Espírito Santo. Porque ele fala no contexto sobre a retirada da igreja, e depois aquele que o detém precisa ser tirado. Então a igreja, como a Bíblia fala, é coluna e baluarte da verdade, e ela está impedindo a propagação mais rápida desse sistema do anticristo. Por isso, é importante vermos o que a Bíblia fala. Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, como algo que está freando a aproximação rápida desse governante do mundo. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Cristãos que têm tomado posição bem firme em defesa da verdade, dos princípios bíblicos, têm sido hostilizados sistematicamente. Ana Campagnolo e Nicolas Ferreira e outros jovens cristãos vêm recebendo ameaças e mensagens de ódio em uma ação articulada pela militância do LGBT. Por quê? Porque a pessoa odeia a luz. Evangelista preso por crime de ódio após ler a Bíblia para adolescente gay. É um ódio ler a Bíblia para alguém? Claro que não é. Não é atentado à democracia. É simplesmente um cumprimento da grande missão que nós temos. É um ato de amor em relação às pessoas que estão no erro. Mas tudo que é contra o plano deles é visto como sendo uma manifestação de ódio. Grupo de LGBT agride cristãos e gritam palavra de ódio: Deus é gay. Um grupo de LGBT ativista gospe na face de religiosos e com discurso de ódio grita: Deus é gay e viva Satã. Veja então de uma forma muito clara: Deus é gay e viva Satã. Eles querem o governo de Satanás através do governante do anticristo, e para isso querem destruir todas as doutrinas que vão enaltecer Deus como Senhor, Criador, como Salvador do mundo. Então, esta é a preparação. Este é o mistério da injustiça que já está agindo em nosso tempo, em preparo ao governo do anticristo. A Bíblia diz que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então são pessoas que não querem ser confrontadas com a verdade. Por isso odeiam cada vez mais aos cristãos. A questão da iniquidade ou insubordinação às leis não é uma questão nacional, e sim internacional. Tivemos da graça a Deus pela liberdade que ainda temos no Brasil de pregar o Evangelho, embora haja algumas restrições que o LGBT pretende impor na questão da moralidade e da vida familiar. Não devemos cultivar ódio contra os inimigos de Deus, devemos orar pela sua salvação e testemunhar da verdade para eles. Isso não é um discurso de ódio, é uma preocupação com a salvação das pessoas. Lemos em Ezequiel 33, verso 11, diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não devemos desejar a morte de ninguém, mesmo aqueles piores que não estão obedecendo à Constituição. Não devemos cultivar ódio e nem desejar a morte dele. Pelo contrário, devemos chamá-los a se converter e ter a vida eterna.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas aos que foram antes de vós. Então não deve ser motivo de ódio, mas devemos ver nisso o cumprimento da profecia e devemos exultar e alegrar, porque nosso galardão vai ser grande no céu. Também não devemos provocar, devemos sim proclamar a verdade, testemunhar da verdade, mas não fazer provocações. A nossa missão é anunciar o Evangelho a toda a criatura. Existem casos isolados de extremismo. Extrema esquerda defende morte aos cristãos em protesto. Não dá para ver direito aqui nessa foto, mas na placa diz morte aos cristãos. E isso é natural que vai acontecer. Jesus disse, sereis odiados por todos por minha causa, e então virá o fim. Precisamos contar que a situação vai piorar. Mas temos uma importante missão a cumprir nesse tempo de atuação do mistério da iniquidade. Demonstrar a nossa fé por palavras e pela conduta, e não por meios carnais como passeatas e protestos. No tempo do apóstolo Paulo havia muita perseguição. Ele nunca convidou os cristãos a saírem em passeata e protesto. Pelo contrário, Paulo e Silas estavam presos injustamente e perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os ouviram. E como consequência disso, mais tarde, então, o carcereiro se converteu, toda a sua família, e surgiu aquela maravilhosa igreja dos Filipenses. Irmãos, precisamos contar com oposição, com perseguição, com prisão, com multas, com acusações falsas. Essa é a nossa missão, ser luz no mundo e sal na terra no meio das dificuldades. Que Deus possa nos dar força e graça, não para odiar os inimigos, mas para amá-los e anunciar a eles o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.